Não cresça, meu filho. Essa é uma expressão, não cresça, que ressoa em diferentes contextos culturais, sociais, emocionais e pode estar atrelada a mensagens que fazem parte de dinâmicas familiares, fazem parte dos ambientes sociais e até mesmo da cultura. E é essa mensagem que eu quero pensar com vocês hoje sobre o impacto que ela causa no desenvolvimento do indivíduo, especialmente em relação à constituição do sujeito e das suas dinâmicas de desejo. Então, essa mensagem não cresça, essa afirmação não cresça, pode ser interpretada de várias maneiras. Num contexto familiar, ela pode refletir uma projeção de desejos não realizados por parte desses pais, por parte dos adultos, para os filhos, que ao invés de serem incentivados a buscar sua autonomia, sua individualidade, são retidos em uma fase infantil. Esses significantes podem ser internalizados pelas crianças e se manifestar em diversas áreas das suas vidas. É verdade. Isso é tão forte que Lacan, vamos lacanear um pouco, né? Jacques Lacan, um dos principais nomes da psicanálise, ele enfatizou a importância da linguagem na formação do sujeito. Na teoria de Lacan, o eu, ele é estruturado através da linguagem, do real, do simbólico e do imaginário. Então, a mensagem não cresça pode ter impactos significativos no desenvolvimento do sujeito, criando o que Lacan vai falar de falta e desejo. Falta e desejo estão sempre presentes na teoria lacaniana. E para Lacan, a falta é um princípio fundamental do desejo. O desejo, ele é muitas vezes um produto dessa própria falta, daquilo que a gente não pode ter. E essa dinâmica, ela pode ser distorcida pela mensagem não cresça. Quando indivíduos vão internalizando essa mensagem, eles podem não sentir a liberdade de explorar e de alcançar os seus potenciais, resultando muitas vezes num desejo obstinado que nunca vai ser plenamente satisfeito. Isso é uma prisão. Tem uma fase que Lacan fala que se chama o estágio do espelho, que é um outro conceito relevante lacaniano, que ele se refere ao momento em que uma criança começa a se reconhecer como um sujeito distinto através da imagem de si mesma, em um espelho, né? E essa mensagem não cresça, ela pode interferir nesse processo de reconhecimento, levando a uma identificação distorcida, onde o sujeito se vê não como um indivíduo completo, mas como algo que deve permanecer em uma forma infantil ou uma forma não desenvolvida. Algo incompleto, um eterno devir. E isso, por óbvio, que atrapalha o desenvolvimento, e muito. Então, indivíduos que internalizam essa mensagem não cresça podem apresentar dificuldades em várias áreas do desenvolvimento psíquico, social e relacional. Na identidade, por exemplo, na construção de uma identidade saudável, funcional, pode ser comprometida e muito, levando muitas vezes esses sujeitos a uma crise de identidade, onde ele não consegue se ver como um adulto competente, como um adulto que dê conta dos desafios da vida. Essa mensagem não cresça
ela vai impedindo a autonomia, o desenvolvimento, né, dessa autonomia, dessa implicação, e vai resultando numa dependência emocional, por vezes também numa dependência financeira de figuras parentais. E isso vai interferir também, vai afetar as relações interpessoais. A incapacidade de crescer, de se desenvolver num ambiente saudável pode influenciar as relações, né, os vínculos, a dinâmica interpessoal, causando dificuldade na intimidade. As pessoas podem ser submetidas a essa mensagem, né, quando frequentemente são submetidas, têm dificuldade de estabelecer vínculos íntimos, profundos, porque podem ter internalizado um padrão que vai ocultando as suas emoções, né? Há uma repetição de padrões, uma tendência a repetir padrões semelhantes em relacionamentos, reproduzindo as dinâmicas familiares que a mantiveram nesse papel infantil, né? Esse papel daquela pessoa que não está autorizada a crescer. Então, a expressão não cresça dentro do contexto familiar carrega significados que podem afetar profundamente o desenvolvimento emocional e psíquico de um indivíduo. Essa afirmação ou essas mensagens, né, que a gente pode falar até em mensagens subliminares, muitas vezes expressam de maneira inconsciente as dinâmicas intrafamiliares que moldam a identidade e a autonomia dos filhos. A dinâmica familiar, ela está repleta de transações emocionais e de significantes que influenciam a formação do self da criança. Pode haver aí uma necessidade inconsciente dos pais de manter seus filhos nesse estado infantil, devido a diferentes fatores. E um desses fatores é a projeção emocional. Os pais podem projetar nos próprios filhos seus medos, suas inseguranças, né, seus desejos não realizados. Então, quando eles dizem não cresça, pode ser uma forma de tentar preservar a dependência emocional e a necessidade de cuidado, né, que uma criança pede, né? Então, pode ser que nesses pais existam esse medo da perda, né? A resistência ao crescimento, à autonomia da criança, pode ser impulsionada pelo medo, né, de perder essa conexão emocional com o filho. Se a criança crescer, se desenvolver, tiver sua própria identidade, sua vida, né, isso pode ser visto como uma ameaça à relação que elas estabeleceram. Então, há várias maneiras, através do dito, do não dito, né, através de ações, em que os pais podem ter uma idealização da infância e, em algumas culturas, em algumas dinâmicas familiares, a infância ela é idealizada. A transição para a idade adulta é vista como uma perda da inocência. Nesse sentido, não cresça pode ser um pedido para manter essa pureza, a simplicidade da infância, né? Esse lugar lúdico, onde a fantasia está presente. Então, a psicanálise vincular, ela se concentra nessas relações, nessas interações entre os indivíduos, e é fundamental para a gente entender como a mensagem não cresça afeta o desenvolvimento através dos vínculos familiares, os laços entre pais e filhos, que ficam aí, né, a gente pode dizer, num nó, que vai sufocar muitas vezes, que vai impedir que esse sujeito possa crescer, porque crescer pode vir carregado de pressões emocionais, né, pode levar a uma ambivalência nos vínculos, onde essas crianças são incentivadas a permanecer infantilizadas, esses adultos que ficam eternas crianças, né, experimentando relações ambivalentes com esses pais.
Elas podem se sentir amadas, mas ao mesmo tempo sufocadas, limitadas. Essa ambivalência também pode se manifestar na sua vida adulta, nas relações, né? Dificultando a formação de vínculos saudáveis, vínculos seguros. Para garantir amor e aprovação, essa criança, depois um adulto, pode aprender a adotar comportamentos regressivos, mantendo uma máscara aí de dependência. Isso pode levar a relacionamentos onde eles se sentem obrigados a agradar os outros para manter um lugar de pertencimento, de segurança emocional. Então, são muitas dificuldades, né? Muitos prejuízos, muitas marcas que ficam. E eu quero falar um pouquinho ainda sobre a repetição familiar, que é nessa teoria da repetição, que Freud e Lacan convergem, sugere que indivíduos tendem a repetir padrões familiares em suas vidas. Então, assim, uma criança que internaliza a mensagem "não cresça" pode, na vida adulta, escolher parceiros que a mantenham num estado de dependência, ou que também tem dificuldade em se comprometer. Isso pode ir perpetuando um ciclo de relações instáveis que podem reverter ao estado infantil, não permitindo, muitas vezes, que o indivíduo exerça a sua autonomia. A dificuldade também em sair desse ciclo pode resultar em um sentimento de solidão, de alienação, onde a pessoa se encontra lutando contra o seu desejo de conexão, mas muito limitada por medos, né? Por medos não resolvidos. Então, analisar a expressão "não cresça, meu filho", sob a perspectiva da psicanálise vincular, proporciona uma compreensão profunda das complexas dinâmicas, né, que envolvem os vínculos familiares e que afetam o desenvolvimento subjetivo, psíquico e relacional. Então, a necessidade dessa preservação dos vínculos emocionais pode frequentemente interferir na trajetória de crescimento do indivíduo, criando condições que perpetuam ciclos emocionais prejudiciais. Isso tudo pode ser um ponto cego nessas dinâmicas relacionais. Quase sempre são, né? Mas as consequências do desenvolvimento psíquico, emocional e relacional, elas estão lá, né? E podem ser profundas e multifacetadas. Podem impedir essa criança de explorar sua própria identidade e buscar uma versão de si mesmo mais idealizada, como um reflexo do desejo de se manter num espaço emocional que não permite a maturação, né? Também essa sensação de estar preso num ciclo que não promove o crescimento, ele pode resultar em altos níveis de ansiedade, muitos ansiedade. Muitas vezes crises de ansiedade, depressão profunda, uma luta constante entre o desejo de crescer e a pressão interna para permanecer no estado infantil. Isso é tremendamente desgastante emocionalmente e fruto de muito sofrimento. Na vida adulta, podem apresentar dificuldades na vida profissional, como insegurança, falta de iniciativa, incapacidade de assumir responsabilidades, né? Responsabilidades apropriadas ao desenvolvimento e à sua idade biológica, né? São muitos os prejuízos. E esses prejuízos, essas limitações, né, vindas dessas mensagens subliminares "não cresça", revela a complexidade dessas dinâmicas de desejo, falta e subjetividade. E essa expressão aparentemente simples
pode ter implicações profundas e duradouras no modo como o sujeito se constitui, se relaciona com os outros, consigo mesmo e com o mundo. E eu convido vocês a pensar psicanaliticamente e explorar essas mensagens que atravessam os vínculos e a constituição da subjetividade. Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista. Nós continuaremos esse assunto no próximo vídeo.